Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Reolon, fonoaudióloga e psicopedagoga, e nós falamos aqui sobre autismo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos e, ao final desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, ok? O vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a teoria da disfunção executiva. Vamos lá! Bom, primeiro nós vamos entender o que são as funções executivas, tá? O termo função executiva, ele abrange alguns processos da cognição relacionados à inteligência, né? Que são extremamente importantes para que a pessoa se desenvolva em relação à aprendizagem, que ela aprenda, né? Relacionada, na verdade, à capacidade de aprender, a solucionar problemas e também a se regular emocionalmente. Vamos entender melhor isso. Primeiro eu vou falar sobre quais são as funções executivas, né? Dentro dessas funções estão, né, a memória de trabalho, ou também chamada de operacional, tá? A atenção seletiva, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e a capacidade de se planejar e executar esse planejamento, ok? Bom, vou explicar cada um. O que é, na verdade, a memória operacional, ou também chamada de memória de trabalho? É, na verdade, a capacidade que a gente tem de armazenar uma informação, né, retê-la por um curto período de tempo para poder executar. Então, por exemplo, eu falo assim, filho, pega o seu tênis que está na sala, leve para o seu quarto, tome banho e depois desça para jantar. Se eu não tenho a retenção dessa sequência de ordens, eu acabo pegando meu tênis, levando para o quarto e fico lá jogando videogame, esqueço que a minha mãe mandou tomar banho, que eu preciso jantar. Então, assim, a memória de trabalho é extremamente importante, tanto para a gente reter informações na escola, quando o professor fala assim, abra a página do livro de história 53, vamos ler o capítulo, a parte B, entendeu? Então, assim, se a gente não retém, a gente acaba perdendo questões de aprendizagem também, né? Então, assim, extremamente importante. Quando, por exemplo, a gente fala um número de telefone, você repete para gravar ou para guardar um endereço. Então, a memória de trabalho, ela está muito relacionada ao nosso dia a dia. Não só aprendizado, mas durante o nosso dia a dia a gente utiliza ela o tempo todo, ok? O que é atenção seletiva, né? É assim, quando nós temos vários estímulos, a gente na verdade, bombardeado por estímulos o tempo todo, certo? Eu preciso selecionar um estímulo para prestar atenção nele, em decorrência aos outros estímulos que estão, né, acontecendo ao mesmo tempo, para eu poder focar e aprender. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, olhando para a câmera e prestando atenção naquilo que eu estou falando. Bom, aqui do meu lado tem a minha cachorrinha que quer que eu fique fazendo afago nela, e eu não posso ficar prestando atenção na minha cachorra, entendeu? Eu preciso ficar prestando atenção naquilo que eu estou falando. Eu tenho a minha cadeira que está ocasionando uma tensão aqui nas minhas costas, tá? Eu não posso prestar atenção na tensão que ela está me ocasionando. Tanto que é muito interessante assim, durante o dia a gente faz vários movimentos que acabam nos trazendo dores no corpo. Que momento que você sente a dor no seu corpo? Quando você senta, quando você relaxa e tira a sua atenção dos afazeres do dia a dia, certo? Aí você fala assim, nossa, que dor nas costas, nossa, meu pescoço tá meio duro. É nesse momento que você para, e principalmente para dormir, né? É que a gente percebe o quanto a gente, na verdade, acabou tendo posturas inadequadas e causando dores ao nosso corpo. Então, assim, essa atenção seletiva é extremamente importante. Eu não posso prestar atenção em tudo ao mesmo tempo e nem ficar só no estímulo e não prestar atenção em outros, entendeu? Então, por exemplo, ela tem que o tempo todo selecionar o estímulo. Então, por exemplo, em um momento eu estou prestando atenção no que a professora está falando, em outro momento eu preciso prestar atenção no sinal do intervalo que vai tocar e eu preciso sair para o intervalo. Então, assim, ela tem que sempre estar trocando, né? A gente chama de figura e fundo, né? Uma hora uma coisa é figura, outro som é fundo. Então, é extremamente importante também em relação às questões do nosso dia a dia. Eu preciso, por exemplo, né, aquilo que acontece com pessoas que têm TDAH e autismo, ignorar os ruídos da sala de aula e prestar atenção na professora para que eu possa aprender quando eu estou tendo uma aula, tá? Bom, a flexibilidade cognitiva, que é isso, né? A capacidade do cérebro de se adaptar a novos eventos para resolver problemas que surgem. Então, por exemplo, eu vou sempre para o meu trabalho para o mesmo caminho. Naquele dia, aquela rua que eu sempre passo está fechada. Qual é o caminho alternativo?
Então eu preciso ser flexível, ter uma flexibilidade mental para pensar que eu posso fazer um retorno para outros lugares para chegar ao meu trabalho. Se eu tenho dificuldade com flexibilidade mental e quero as coisas sempre do mesmo jeito, eu acabo sofrendo muito, porque o ambiente ele não é sempre do mesmo jeito. Ele está sempre, na verdade, em constante mudança, tá? Outro aspecto da função executiva também é o controle inibitório, tá? O que é o controle, né, inibitório? Eu preciso controlar minhas emoções, minha reação, meus pensamentos, porque eles podem me trazer prejuízos. Por exemplo, tem uma pessoa que eu não gosto e ela fala alguma coisa atravessada para mim. A minha vontade é pular no pescoço dela, né? Esganar, né? Mas o que eu faço? Não, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim se de repente que eu sou uma pessoa agressiva, se eu pulo no pescoço dela, ou que assim, ó, você tá descontrolada, vão chamar a polícia, vai ter, por exemplo, problemas com a justiça, porque ela pode me denunciar. Então assim, você segura isso, você se inibe de fazer aquilo que você está com vontade, por uma questão que senão você vai ter problemas futuramente. Então assim, o controle inibitório é até importante para você se controlar socialmente, certo? Outros aspectos também, tá? Assim, eu não posso ficar no celular o dia todo, né? Eu tenho que ter controle sobre aquilo que eu utilizo, porque senão eu vou deixar de fazer as minhas tarefas do dia a dia. Então, tem relacionado a várias coisas que acontecem em relação ao nosso cotidiano, tá bom? E o último, capacidade de planejamento e execução é a capacidade que eu tenho, a habilidade que eu tenho de resolver problemas. Na verdade, mentalmente, né, antes que eu possa executá-lo propriamente dito. Então, por exemplo, eu tenho um livro lá na escola, o professor dá um livro para ler, esse livro tem 100 páginas. Eu tenho um mês para ler. Como que eu posso me programar para dar conta de ler esse livro, né, durante esse um mês e executar isso que eu estou me programando? Então, assim, são 2 capítulos por dia, 1 capítulo, são 5 páginas por dia. Eu vou dar conta disso. Se eu não li em determinado dia porque não deu tempo, eu consigo ler 10 no outro dia. Então assim, você tem que se organizar para dar conta do recado. Agora vamos pensar, todas essas condições, como elas acontecem em pessoas que têm o transtorno, né, do espectro do autismo, né, e como isso altera o comportamento ou dificulta o comportamento dessas pessoas. É claro que é assim, você tem que pensar no seguinte, é uma teoria que explica, né, alguns comportamentos ou transtornos, mas ela em si só não explica todo. Eu já falei em outro vídeo sobre outra teoria que explica, que seria a teoria da coerência central. Vou deixar até a inscrição do link aqui embaixo, se você quiser acessar, é importante. Essa é mais uma teoria que explica, tá? Então assim, ela sozinha não explica tudo, né? A gente sabe que o ser humano não é simples, ele tem várias coisas que envolvem o desenvolvimento dele, né, que envolve a vida dele. Então, assim, vamos abrir nossa mente para pensar. É mais uma teoria que explica os transtornos que a pessoa com autismo apresenta, tá bom? Bom, vamos lá. Então, assim, essa teoria, ela foi muito estudada, né? Então, eu vou só falando do Hangis e do Ozonoff. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu tô tentando uma pronúncia aqui um pouquinho mais perfeita, né? Eles falam sobre os déficits que essa dificuldade, né, com as funções executivas ou a disfunção, né, das funções executivas pode ocasionar. Então, primeira coisa, né, é o planejamento. Então, assim, muitas vezes a gente percebe a criança ou a pessoa com autismo inerte diante desse, sim, o que eu tenho que fazer, como que eu devo responder esse ambiente a essa pessoa, né? E aí, o que acontece? Eles se perdem realmente. Por exemplo, o que eu tenho que fazer quando eu chego na casa da minha avó? O que eu preciso fazer quando eu chego num ambiente na escola? Como que eu vou fazer amizade? Então, eles se perdem pela falta, né, de observação com esse ambiente, de aprender com o contexto, da atenção compartilhada. Eles acabam perdendo essa questão do planejamento de ação e de reação. E aí, o que acontece? Eles ficam com uma tendência a repetir. Tem um padrão de comportamento que não muda, a resposta que não muda, por consequência de não saber como agir. Eles precisam ser ensinados a agir nos diferentes ambientes. E aí que entra a importância, por exemplo, do acompanhante terapêutico, né? Um psicólogo que vai estar andando, né, com essa criança, ensinando ela a agir nos diferentes momentos. Por exemplo, uma criança de repente esbarrou em você. O que você vai fazer? Você vai falar assim, poxa, você tá esbarrando em mim. Você já vai dar um tapa nele, entendeu? Então, qual foi a intenção do outro? A intenção do outro foi me bater ou foi sem querer?
Então, se for me bater, tudo bem, de repente eu reagir com uma forma mais agressiva, tudo bem, entre aspas, né? Mas se for, de repente, né, sem querer, poxa, você esbarrou em mim, doeu, e o outro vai falar o quê? Me desculpa. Então, assim, isso vai dar para a criança condições e regras sociais que ela precisa seguir para se relacionar em sociedade, certo? Então, assim, a questão do planejamento é o que dá muitas vezes essa tendência de repetição. Então, por exemplo, eu até dei esse exemplo no outro vídeo. A criança chega na sala da casa da avó dela, ela cumprimenta todo mundo com um beijinho. Mas ela não pode chegar numa sala de recepção do médico e cumprimentar todo mundo com um beijinho. Não é aceitável socialmente isso. Você não cumprimenta com um beijo aquela pessoa que você não conhece. Então, por exemplo, a pessoa com transtorno do espectro do autismo, ela tem muita tendência assim. A mãe ensinou a abraçar todo mundo, então ela chega pela primeira vez e olha, essa pessoa é minha amiga, ela já chega e vai abraçando. E não é todas as pessoas que aceitam isso ou acham que isso é adequado. Então, assim, tem que ter um cuidado, né, em planejar a ação antes da gente fazê-la propriamente dita. Na questão, né, da inibição de resposta. Então, os estímulos, eles são muitas vezes processados de maneira indistinta, né? Ela não consegue perceber os diferentes estímulos do ambiente, independente do contexto. Então, aqui, de novo, age da mesma forma, né? E aí pode dar uma impressão de que a pessoa é desinibida, que ela passa o limite do outro. Então, eu tô abraçando todo mundo. Então, eu chego numa festa, eu abraço todo mundo como se fosse meu melhor amigo, como se fosse a minha tia, e isso não é adequado. Então, eu vou até dar um exemplo de um paciente, inclusive adulto, né? Que em casa ele tomava a Coca-Cola no bico, certo? E os pais tinham muita dificuldade, porque assim, quando chegava no restaurante, tinha uma garrafa de Coca-Cola, poderia estar na mesa de quem for, ele pegava essa garrafa e tomava no bico. Agora sim, um dia ele chegou no restaurante de caminhoneiros, certo? E foi pegar a garrafa de caminhoneiros ali, quase que ele apanhou. Então assim, a mãe teve que intervir e falar assim, não, pelo amor de Deus, é meu filho, ele tem autismo, ele não entende. Porque a questão é assim, quem que é esse cara desinibido que chega aqui, pega a garrafa da minha mesa e toma minha coca no bico? Entendeu? Então, assim, pode dar alguns problemas de relacionamento interpessoal aí por conta dessa falta de inibição de respostas, tá? A pessoa tem que entender que naquele ambiente não é adequado ele fazer isso. Onde ele pode fazer? Na casa dele, que é um ambiente, né, protegido, onde as pessoas não vão tomar daquela coca. Então, assim, esse planejamento também relacionado com essa inibição, tá bom? A dificuldade com a flexibilidade mental, né? Então, assim, tudo precisa estar do mesmo jeito, da mesma forma, senão eu me desorganizo, né? Então, a gente tem que pensar na pessoa com autismo, muitas vezes ela desorganizar em relação a esse ambiente que não é sempre da mesma forma. Então, essa inflexibilidade mental, entender que o ambiente ele se transforma, causa muito problema até de comportamento. Por exemplo, vou dar outro exemplo de um paciente para vocês entenderem melhor o que é inflexibilidade mental, né? A gente precisa ter a flexibilidade. O controle da TV precisava sempre estar no mesmo local do sofá, do lado do Bob Esponja, que era um brinquedo dele. Então, assim, se o controle não estava, ele queria arrumar. Então, ele tinha uma tendência a arrumar todas as caixas de leite, com rótulos todos virados para o mesmo momento. Então, assim, fica até parecendo um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, né? Tudo tem que estar sempre do mesmo jeito. A gente sabe que o mundo ele se transforma o tempo todo. Então, assim, a rua vai trocar porque está consertando, né? De repente, o Bob Esponja eu tenho que lavar ele porque ele está sujo e não vai ficar do lado do controle. Isso não pode desorganizar o outro. Então, depois eu vou estar dando dica de como a gente vai fazer isso aqui, tá? Para trabalhando. E aí, tudo isso vai ter uma dificuldade adaptativa, porque ele não consegue regular o pensamento dele, as emoções diante do conflito ficam realmente muitas vezes exacerbadas, né? E aí apresenta dificuldade para fazer amizade, para entender que o outro vai responder diferente. A questão da amizade, né? Então é bem complicado, porque assim, o que eu preciso fazer para ter amizade? E é assim, né? Essa flexibilidade relacionada agora à inflexibilidade mental. O outro não tem que jogar sempre que eu quero, eu tenho que também ser maleável. Então, um dia eu jogo o Minecraft, outro dia eu vou jogar o Fortnite. Se eu tô querendo jogar toda vez só o Minecraft e o meu amigo não quer, então eu brigo com ele e perco a amizade. Então, assim, a gente tem que ser flexível em relação aos relacionamentos, senão fica muito difícil ter amizade. A gente nunca vai achar
uma outra pessoa igual a gente sempre vai achar pessoas que têm vontades diferentes, e a gente tem que saber lidar com isso. Então a questão de amizade muitas vezes é bem complicada em relação a isso, tá? A grande questão que a gente observa, né, é que essas habilidades elas necessitam ser trabalhadas. Então, de novo, as funções executivas, né, que são a habilidade de memória de trabalho, operacional, atenção, né, e a seleção da atenção, a flexibilidade, o controle inibitório, a capacidade, né, para planejar e executar, elas necessitam ser trabalhadas no indivíduo. Elas são muito mais visíveis, né, e fáceis da gente fazer uma avaliação quando você pega as pessoas que estão dentro do autismo de grau 1, porque elas estarão nos falando as dificuldades dela, e a gente vai estar observando no dia a dia essas dificuldades, certo? Então, assim, como que a gente trabalha? Realmente não deixando esse mundo tão quadradinho, né? Eu inclusive, oriento sempre as mães, a gente coloca um horário fixo, né? Visualmente, com figuras. Aliás, tem uma live minha muito legal, eu falo mais ou menos durante 1 hora, eu acho que eu consigo falar, eu falo durante 1 hora, sobre a questão da importância da agenda visual, da rotina visual para a criança, para a organização da criança. Porque uma das grandes dificuldades da pessoa que tem o TEA é assim, eu me desorganizo com esse mundo. E a gente até pode achar, mas ele sabe qual é a hora do almoço, porque ele sentiu o cheiro e tal. Mas a criança não tem a questão da temporalidade. Então, assim, a agenda, ela organiza isso. E eu tô falando isso, né, nessa live que eu fiz lá no meu Instagram. Então, assim, a agenda, ela é importante você, num primeiro momento, organizar para deixar o mundo mais organizado em sequências, né, do que vai acontecer, então, períodos e temporalidades, mas depois você vai trocando isso para trabalhar a flexibilidade, né? Então, para trabalhar a questão de como eu posso me planejar quando muda a atividade. Então, por exemplo, você brinca com a criança com a massinha vermelha. Hoje nós vamos mudar para brincar com a amarela. Você dá comidinha pro cachorrinho e pro leão. Agora nós vamos dar pro cavalo. Então, a gente trabalha num primeiro momento a questão de deixar a criança segura, e depois você vai, dentro desse trabalho, fazendo as alterações para que ela possa saber lidar com isso, e aí você dá a estratégia para lidar. Então, olha, você não precisa se jogar no chão ou chorar porque a massinha trocou. Então, como que você pode agir? Vamos ver que se é igual? Então, põe a mão na massinha vermelha, coloca a mão na amarela, olha só, muda a cor. Vamos tentar fazer com essa hoje? E você vai dando para a criança a possibilidade de escolha. Ela come sempre a maçã, ela nunca quer a banana, mas dá para ela a possibilidade de escolher se ela quer hoje comer a maçã ou a banana. Então a gente precisa estar trabalhando essas questões. Bom, a memória realmente aos pouquinhos, dá uma ordem, pede para a criança repetir a ordem e aí executar. Observa se a criança executou de forma adequada. Numa próxima vez, ela está executando uma ordem, vamos dar 2 ordens na sequência. Então, vamos ver se ela está executando, se ela precisa de alguma ajuda, até a gente tirar totalmente a ajuda. E ela está fazendo 2 ordens, vamos passar para 3. Então, a gente vai trabalhando dessa forma a memória de trabalho. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu falei sobre a disfunção das funções executivas nas pessoas que estão dentro do transtorno de espectro do autismo. Espero que você tenha gostado, então deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, ative o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos e até uma próxima!